Bem-vindos ao Manual Prático do CIGEP Web. Nesse vídeo falaremos sobre a importação de destinatários através de arquivo. É muito comum que as pessoas que vão passar a utilizar o CIGEP Web já tenham um banco de dados de clientes, e esses clientes serão os destinatários dos envios. Se for só alguns, nós até podemos cadastrar um a um manualmente no CIGEP, mas imagine que sejam 200, 300 ou 10.000. Para que possa pegar todo esse cadastro de clientes e transformar em destinatários do CIGEP Web de uma só vez e sem precisar fazer a digitação, é que existe o layout de importação de destinatários. Esse layout pode ser criado através de um gerador de relatórios, de um ERP, ou mesmo de uma planilha Excel. Basta fazer a concatenação dos dados conforme a explicação que traremos a seguir. Dentro da pasta onde está fisicamente o seu CIGEP Web, você encontrará a pasta CIGEP Client e dentro dela a pasta Docs. Nessa pasta Docs tem dois arquivos, o banco destinatários teste e o manual do layout de importação de destinatários. O arquivo banco destinatários teste é um arquivo já preparado e perfeito para se fazer a importação de 3 destinatários que vêm com ele e poderá ser usado por você como exemplo para teste ou mesmo para confrontar com o seu próprio arquivo e ver se fez corretamente. O layout de importação é um manual de usuário para se criar um banco de destinatários para importação. Este é o arquivo de exemplo de banco de destinatário do CIGEP. Veja que ele é configurado e essas configurações serão explicadas no arquivo manual. Esse é o nosso arquivo de manual. Vamos explicar passo a passo cada uma das informações e como preenchê-las corretamente. Vamos então entender como funciona isso. A primeira linha que o arquivo deve conter é uma linha de cabeçalho. Depois teremos os dados a serem importados, que são os dados do destinatário em si. Essa linha podemos colocar quantas linhas forem necessárias, um destinatário por linha. E por último, após todos os destinatários, teremos a linha de rodapé, que encerrará o arquivo. Ou seja, é um arquivo que deve conter 3 blocos distintos: cabeçalho, informações a serem importadas e rodapé. O manual nos mostra que o arquivo deverá ter 3 blocos bastante distintos, como já citamos: registro header ou cabeçalho, dados de destinatário, que são as informações que nós queremos importar para o CIGEP, e registro footing, que é o rodapé do nosso arquivo. Aqui ele vai mostrar que nós temos o campo, o nome do campo, o formato, que é o tipo do campo, e a quantidade de caracteres entre parênteses. Observação é uma explicação literal sobre o campo. O nome do campo não tem segredo, é apenas um nome para identificação dentro do manual, para nós sabermos de qual campo estamos falando. Não tem relevância para o arquivo em si. Já o formato é aquilo que devemos nos ater com total precisão. Por exemplo, o primeiro campo do nosso cabeçalho é o campo número, esse é o nome dele. O campo número tem o formato numérico, representado por esse 9, quer dizer que é um formato numérico. X quer dizer que é um formato alfabético, em letras. E aqui, entre parênteses, nós temos a quantidade de caracteres desse campo. Ou seja, o campo número, em formato numérico, vai ter um caractere.
E a observação vai nos trazer uma informação mais literal desse campo. Nesse caso, ela nos diz o que fazer. Valor fixo, 1. Ou seja, o campo número tem formato numérico, o comprimento dele é 1 caractere e ele tem valor fixo 1. Ou seja, o nosso primeiro campo é o número 1 e pronto. Aqui no nosso arquivo de exemplo, nós vemos o número 1, que é o nosso campo número. Só o número 1, está vendo? A partir daqui, já é o nosso segundo campo. Nós vamos ver agora como esse segundo campo funciona. O segundo campo é o campo chamado SIGEP, que tem formato alfabético, ou seja, são letras, e ele tem 27 caracteres. Valor fixo, SIGEP, destinatário nacional. Ou seja, a única coisa que teremos que fazer é escrever SIGEP, destinatário nacional. Ah, mas SIGEP, destinatário nacional, não tem 27 letras, tem 25. Só que temos de fazer bastante atenção que espaços também considera-se como caractere. Ou seja, 25 letras mais os 2 espaços, 27 caracteres exatamente. E é exatamente o que a gente vê aqui no nosso arquivo de exemplo. Primeiro campo da nossa linha cabeçalho é o número 1, apenas ele. 27 caracteres aqui para escrever SIGEP destinatário nacional e acabou a nossa linha de cabeçalho. Agora nós vamos passar para a segunda linha, que é os dados que nós queremos importar. Não pode dar espaço, tá? Ela é sim, apenas pular para a seguinte linha. A linha de cabeçalho e a linha de rodapé são apenas de configuração do sistema, são setup. O que será importado realmente é tudo aquilo que está na linha de destinatário. Portanto, essas informações têm que vir extremamente corretas, ou o arquivo não funcionará ou fará a importação errada. O primeiro campo é um campo numérico. Tá vendo? Começado com 9, quando tem aqui o símbolo 9, quer dizer que é um campo numérico. Ele chama número e ele tem apenas um dígito. A observação já nos fala, valor fixo 2. Ou seja, o primeiro campo é só o número 2. A exemplo do que aconteceu aqui, que era apenas o campo número 1, aqui vai ser apenas o número 2. Isso significa que o SIGEP está entendendo que começou com 1, ou seja, é o cabeçalho. Começou com 2, muito bem, é a informação que terá que ser importada. O nosso segundo campo é o CNPJ ou CPF. Ele tem formato numérico e comprimento de 14 dígitos. Na observação, vemos que ele é um campo opcional e sem máscara. Isso significa que você não precisa colocar. Ele é opcional. Se você não sabe ou não quer colocar, não coloque. Mas isso não quer indicar que você possa simplesmente passar para o próximo campo sem colocar nada. Isso significa que quando o campo ele é opcional, você não precisa colocar informações. Contudo, os caracteres designados precisam estar ali. São 14 caracteres. Então você vai colocar, se você não quiser colocar o CNPJ ou o CPF, você vai colocar 14 espaços em branco, já que espaço em branco também é considerado caractere. Ah, mas eu quero colocar um CPF e CPF tem menos de 14 dígitos, tem 11. Complete com zeros à frente. Antes do início do CPF você coloca 000 e a partir daí o número do CPF. E o que quer dizer sem máscara? Quer dizer que se você for digitar o CNPJ ou CPF, vai digitar sem nenhum ponto, traço ou espaço entre os caracteres. Vai digitar apenas os números diretamente. Aliás, em nenhum campo do layout de importação de destinatários tem máscara. Todos serão digitados sem ponto, traço, sinais de tabulação, nada disso. Apenas a numeração ou letras necessárias. Também é importante verificar que não haja
caracteres especiais, cedilha, tio, o CIGEP não lida bem com esse tipo de informação. O campo nome é obrigatório, alfabético, letra X, e tem comprimento de 50 caracteres. Ah, mas eu não sei o nome. Então, pergunto para a pessoa. Nome é obrigatório, tá vendo? Mas não pode passar de 50. Ah, mas o nome só tem 30 caracteres. Complete com espaços e branco até somar os 50 caracteres. Ah, mas o nome tem mais de 50 caracteres. Então faça algum tipo de diminuição. Corte as letras, diminua, coloque só a primeira letra dos nomes do meio. É imperativo que tenha apenas 50 caracteres. Em nenhum momento dessa configuração você vai poder ultrapassar ou colocar menos do que a quantidade de caracteres designado. Qualquer informação diferente do que está escrito aqui, o CIGEP não vai aceitar. Toda essa informação, cada linha de destinatário que for para ser importado, deverá ter 443 caracteres, que é a soma de todos esses caracteres que tem aqui, ou seja, 443 caracteres por linha. Não pode ser diferente disso. O campo CEP deve conter 8 caracteres numéricos sem máscara, ou seja, apenas número. Se o seu CEP for 010 10 100, você vai digitar 010 10 100, sem nenhum traço, ponto, espaço ou separador, apenas os números. Muitas vezes, o banco de dados de onde os destinatários serão exportados para que seja feita a importação no CIGEP trazem as informações com máscaras e caracteres especiais. Recomendo tratar e tirar tudo isso antes de fazer a exportação, ou fazer esse tratamento no momento da geração do arquivo. Essas informações divergentes causarão erros e impedirão a importação no CIGEP. O campo logradouro é o nome da rua do endereço. Cuidado com apóstrofes muito comuns em nomes como, por exemplo, Joana Dark. Isso vai causar uma falha no sistema. Use Joana Dark sem o apóstrofe e tudo junto, ou D separado ARC. O número do endereço é numérico, portanto, não utilize nenhuma letra nesse campo. Caso seja, por exemplo, número 225A, coloque o A no campo complemento. Telefone celular e fax são todos opcionais e sem máscara. Portanto, se for colocar, coloque sempre o DDD e o número do telefone em sequência. Não dê espaços nem coloque nenhum tipo de separador. Caso tenha ficado alguma dúvida sobre para que serve cada um desses campos e qual a importância deles no cadastro do destinatário, veja o vídeo sobre cadastro de destinatários, que lá terá todos os detalhes. Ao fim de cada linha de destinatário, passe para a próxima linha diretamente e comece o próximo destinatário com o campo número valor fixo 2. Muita atenção caso esteja usando o Excel para fazer o tratamento dos dados. O Excel adora criar uma lista e colocar 3 na linha seguinte ao 2, mas não é isso. Todos os destinatários irão iniciar com o número 2, é um campo fixo. Tendo terminado todos os destinatários, passe para o próximo bloco, o bloco rodapé, que tem o primeiro campo, também chamado número, é um campo numérico com apenas um caractere de comprimento e valor fixo 9. Já o segundo campo é a quantidade de destinatários presente nesse arquivo. É só você contar quantos destinatários serão importados. Ah, tem 25 destinatários no meu arquivo? Então o valor desse campo será 000025. Já que o comprimento desse campo é de 6 dígitos, sempre complete com zeros à frente. Como o campo quantidade
ele tem a limitação de ser apenas 6 dígitos, nós vamos ficar limitados a 999.999 registros por arquivo. Ah, mas eu tenho mais de 1 milhão de destinatários para importar. Faça 2 arquivos separados, porque como são só 6 dígitos, não tem como colocar mais do que isso. Na verdade, eu recomendo que faça arquivos bem menores do que 999.999. A chance de dar erro seria bem menor usando arquivos menores. O CIGEP não é preparado para banco de dados tão grandes. O banco de dados do CIGEP é bastante fraco, é um banco de dados local, então ele não é preparado para essa quantidade de informações. Vejo muitas pessoas contarem a quantidade de linhas do arquivo de importação e colocar no campo quantidade do rodapé. Cuidado, isso vai dar errado. O arquivo tem a linha cabeçalho e a linha rodapé. Elas não entram na contagem da quantidade. Portanto, se você estiver importando 135 destinatários, o seu arquivo terá 137 linhas. São 135 destinatários, mais a linha cabeçalho e a linha rodapé, mas o valor no campo quantidade será apenas 135. Os Correios têm uma planilha para conversão de informações em um layout exato para importações. Mas a planilha não faz o tratamento das informações e dos campos. Portanto, você precisa se preocupar com os tamanhos dos campos, máscaras e caracteres especiais antes de utilizá-la. Mas vale a pena conhecer. Vou deixar na descrição do vídeo o endereço para download da planilha. Agora nós já completamos nosso arquivo. Nós temos nossa primeira linha, o primeiro campo e o segundo campo da nossa linha cabeçalho. Temos aqui um destinatário. Veja, o primeiro campo é só o dígito 2, o segundo destinatário, o primeiro campo é só o dígito 2. CPF, nesse caso aqui é um CNPJ. Aqui tudo é o nome vai começar com a A, bem feio, mas é isso mesmo. O e-mail. E assim vai. Veja que o CEP, que é esse aqui, o CEP está sem nenhum traço, nenhuma máscara, nenhum ponto separador, é apenas os números. Aí, quando termina o primeiro destinatário, já desce para o segundo aqui, apenas pula uma linha, sem espaçamento, sem caracteres de espaçamento, nem tabulação. Novamente, começamos com o número 2, que é o nosso primeiro campo, o campo número, e depois as informações do destinatário. Mesma coisa aqui no terceiro. Acabou os destinatários, vamos para o nosso rodapé. Ele começa sempre com o número 9, que é o nosso campo número, e aqui 6 dígitos para indicar a quantidade de destinatários que serão importados, no nosso caso, 3. Estando com o arquivo completo e salvo, podemos ir ao CIGEP e fazer a importação. No CIGEP, vamos no menu Processos, opção Importar destinatários. Ou, se preferir, pode ir nesse botão aqui, chamado Importar destinatários. Vai abrir o sistema operacional, vai abrir a tela para escolha de arquivos. Encontre o seu arquivo, eu já deixei o meu aqui, arquivo de destinatários. Ele tem necessariamente que estar no tipo TXT ou CSV. Clique em abrir e aguarde o processo de importação. O processo de importação demora mais conforme a quantidade de destinatários a importar. Ele vai dar a mensagem que os destinatários foram importados com sucesso. Dê um OK e pronto. Agora você pode vir aqui no Cadastros, Destinatário, pesquisar novamente e vai ver que os destinatários que estavam lá no nosso arquivo agora estão cadastrados aqui. Você pode alterá-los ou mesmo excluí-los. Caso dê algum erro na importação, na mesma pasta em que o arquivo de importação estiver, o CIGEP vai criar um arquivo de log.
Nesse arquivo constará as informações dos erros apresentados. Analise, corrija e tente novamente. Caso tenha ficado alguma dúvida sobre o processo de importação de destinatário ou mesmo como fazer o layout de importação de destinatários, deixe sua dúvida no campo de comentários do vídeo, que em breve responderemos. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.